Olá, gente. Boa noite. Pois então, o que temos aqui para agora? Agora nós temos aquela visão que nós já falamos sobre ela quando Maduro testa a paciência internacional. Pois é, gente, veja só, é interessante que eu gravei o primeiro, Maduro testa a paciência internacional 1, depois o 2, e números vieram de porrete para cima de mim. Vieram de porrete porque onde já se viu, imagine o que é isso não vai acontecer, isso é insano, isso não existe, isso não tem cabimento, o que você está pensando? Afinal de contas, o próprio Maduro, ele teria total liberdade para agir segundo os seus próprios interesses. Afinal de contas, ora, vejam só, Maduro, Raul Castro, Evo Morales, Lula da Silva, o Kim Jong-un, Obama, são pessoas que para a esquerdopatia estão acima da lei, estão acima da ordem. Esses são seres, digamos assim, considerados os iluminados, né? Porque são os seres que ultrapassam todo e qualquer conceito de elevação. Eles são elevados espiritualmente, nada pode calá-los, nada os pode parar, nada para esse tipo de gente. Esse tipo de gente está acima do bem e do mal. Quando eles cometem um deslize, eles são excêntricos. Lula, quando apareceu todo mijado na frente do público, não tinha nada demais, afinal de contas era um homem comum que estava ali na frente de todo aquele povo. O que tem de mais numa situação dessa? Afinal de contas, é só o Lula. Agora, se eu aparecesse mijado na frente de todo mundo, imagine onde já se viu uma coisa dessa, o que pode acontecer? Olha, o mundo teria caído de ponta cabeça, porque afinal de contas, isso é inadmissível para um reles mortal. Isso só poderia ser admitido para o Lula, para o Evo Morales, para o Maduro, para o Raul Castro, para o Kim Jong-un, para o Obama, para pessoas iluminadas, para pessoas que estão acima do bem e do mal, para toda essa classe que pertence à esquerda. Os esquerdopatas, que dementes estão com a razão, né? Porque afinal de contas, todo mundo é louco. E eles, portanto, são aquilo que nivela a loucura e a razão. Quando falei sobre isso, que o Maduro iria encontrar para a cabeça, e muita gente me ridicularizou, e eu acabei, por vezes, até pensando, puxa vida, mas será que realmente estou equivocado? Afinal de contas, vejam bem, entre o momento que você emite tua opinião e o fato acontecido, existem inúmeras horas que separam. Por exemplo, quando eu falei aquilo tudo, ainda existia uma espécie de um ensaio. Alguns navios ancoraram na Nicarágua, ancoraram lá aqui nas fronteiras com o Brasil, na Colômbia, enfim, e alguns navios que estavam se postando, né, navios, tanques de guerra e etc. Muito bem. Aí nada acontece, aí muita gente chega e te chama de maluco porque você está vendo coisas onde não tem. Muito bem. Aí, esses dias estava lá Maduro todo emperiquitado, né? Parecia um pavão na frente de seus exércitos e falando para o exército tudo aquilo que ele tinha vontade de falar, tudo aquilo que ele queria mostrar que ele sonhava ser. Porque na verdade ele não é absolutamente nada. Mas ele sonha ser alguma coisa.
Ele pensa que ele é alguma coisa. Ele imagina-se que ele seja algo. Mas ele não é absolutamente nada. Mas ele está lá, cantando de galo e fazendo o povo ver que realmente o povo, sim, está nas mãos dele. E ele vai fazer esse povo pagar caro por sua intransigência, por sua tentativa de libertar-se das garras desse sanguinário. Então ele está demonstrando o seu poder na frente de toda aquela raça, de toda aquela gente. Um povo totalmente despreparado, e a gente percebe isso nos atos contínuos. E ele, naquele meio de discurso, de repente explode aquele drone, se não me engano, 2 drones que estavam próximos, e, sei lá, o seu serviço de proteção ali, explodem os 2 drones. Muito bem, maravilha, parabéns, olha que beleza. Mas a gente percebe a cara dos parvos, um pessoal totalmente despreparado. Eles estavam ali, meu Deus, o que eu faço agora? Para que lado vou? Imediatamente a gente percebe que tão logo foram detonados os 2 drones, em seguida todo aquele exército que estava postado ali, inflexível no seu desfile a caráter, a rigor, de repente começa a correr um para um lado, outro para o outro, uma debandada geral. Gente, um exército inteiro em debandada geral. Aquilo deixa a gente olhando e pensando, puxa vida, se aquilo é um exército que está para defender um país como a Venezuela, puxa vida, era melhor a Venezuela estar a descoberto. Mas tudo bem. Aí vem a teoria de quem será que mandou esses drones. Bom, gente, eu não sei quem foi que mandou os drones, mas eu ousaria dizer que aquilo não tem o dedo dos americanos. Muito embora os americanos tenham, digamos assim, uma certa vontade de acabar com a conversa com o Maduro de uma vez por todas, mas eu não creio que tenha dedo dos americanos, porque eu não creio que os americanos iriam mandar 2 dronezinhos contra o Maduro e não teria sucesso. Até porque, veja bem, o americano, a tecnologia norte-americana, ela é bastante superior ao que nós estamos imaginando. Aquilo ali foi brincadeira de criança, aquilo ali foi talvez assim até digamos, um ataque interno de seu próprio povo contra aquele canalha que estava ali falando besteira para aquele povo. Na verdade, não me parece que os Estados Unidos tentariam algo para ser assim, digamos, quase ridicularizados perante o mundo. Não, me parece que aquilo ali é uma coisa mais caseira, uma espécie de um coquetel molotov que se faz no galpão de sua casa e depois vai tentar jogar contra o seu inimigo. Aquilo ali não me parecia ser uma coisa de uma potência como os Estados Unidos, que estava agora há pouco ameaçando a derrota que seria caótica para a Coreia do Norte. E não me parece de um país como aquele que vai e lança as bombas contra a Síria. Não me parece um país como aquele que vai e senta com Putin para uma rodada de negociações e que consegue, através de sua diplomacia, que imediatamente Putin tirasse a proteção ao Maduro. Quer dizer, não me parece coisa de um país como os Estados Unidos, aquele tipo de atitude, não. Aquele tipo de atitude é uma coisinha que alguém estava aproveitando de uma situação até para mostrar o quanto aquele povo está parvo. Aquele povo, quero dizer, não o venezuelano, mas aqueles soldados, aquele exército de Brancaleone que está ali, que na verdade não está servindo para absolutamente nada, a não ser para ficar
como marionete mesmo nas mãos de um cara que até bem poucos dias atrás era somente um motorista de ônibus. Minha gente, eu não tenho nada contra motorista de ônibus, mas é claro e evidente que um motorista de ônibus não tem o conhecimento necessário para comandar uma nação que na década de 90 era uma das mais prósperas da América Latina. Não me parece correto que um motorista de ônibus tenha condições de ter em suas mãos segredos de uma nação tão próspera como foi a Venezuela durante a década de 90, nos últimos anos aí, até a década de 90, quando então o Hugo Chávez começa a destruir a Venezuela. Aquele país, para que ele pudesse realmente estar à altura de um país em boas situações, ele teria que ter de fato um estadista à sua frente, um homem com conhecimento, um homem com gabarito, um homem com estrutura intelectual capaz de entender o que se passa. Nós percebemos ali que naquela explosão dos drones, tanto ele quanto a mulher dele que estava ali ao lado, acho que era a mulher dele que estava ao lado, quanto o próprio ministro da Defesa que estava junto ali, eles olhavam com cara de quem não estava entendendo absolutamente nada. E levou algum tempo, segundos que seriam fatais, até que o próprio sistema de segurança pessoal dele viesse com aqueles protetores que eles colocam na frente da pessoa, e até que aquilo acontecesse. Foram segundos, mas assim, segundos que pareciam séculos, porque não tinha condição nenhuma de demorar tanto tempo para uma ação. Se a gente lembrar bem da história de John Kennedy, quando ele, em 1960 e pouco, quando ele só foi alvejado por uma bala num carro, a mulher dele estava junto, a Jacqueline, e ela, inclusive, cata pedaço do miolo dele ali dentro do carro, né? Naquela ocasião, a gente vê, veja, em 1960, como foi rápida a ação do pessoal da defesa, da segurança pessoal dele. E olha que os tempos eram outros. A realidade era totalmente outra. Então nós vimos que o coitado do Maduro, ele está entregue. Acho que aquilo ali foi mais algo que fizeram dentro da casa dele mesmo ali, algum inimigo, estilo um Oscar Pérez da vida, que resolveu mostrar o quanto ele é vulnerável, o quanto aquele governo não tem absolutamente nenhuma segurança. Eles não são capazes de se autogerir. Eles não são capazes de se conter. Imediatamente após a explosão, como eu disse anteriormente e repito agora, o exército todo correu em debandada. O exército, gente. Quer dizer, não tinha, realmente eles não têm condição alguma de estar à frente de um país como a Venezuela, uma nação como a Venezuela, uma verdadeira nação, só que nas mãos de psicopatas, de mentes que não são capazes de brincar de carrinho. O Maduro, quando muito, o negócio dele é dormir e cuspiar mesmo, não adianta, aquele cara é um verdadeiro bicha, é uma bicha louca. Ele não tem competência para estar à frente de um país como presidente de tal nação, de jeito nenhum. Ele é parvo. Ele é demente, ele é doente, ele e todos aqueles que dizem amém ao que ele fala. É claro que o povo que está totalmente desarmado acaba sendo obrigado a dizer amém para um cara que está detendo as armas em suas mãos. Mas eu estou falando isso com relação àquele, o próprio exército que está ali,
Aquele exército que está ali e que está defendendo o Maduro, na verdade, merece sim uma represália dos Estados Unidos em altíssima dose, porque estar defendendo o Maduro prova mais uma vez que o exército venezuelano está totalmente vendido, e vendido porque deve até as calças, porque do contrário já teria derrubado aquele canalha que está causando o morticínio na Venezuela. Minha gente, eu acho que realmente nós vamos ver aquilo que foi anunciado já no primeiro vídeo que eu gravei. Maduro testa a paciência internacional. Então, naquele primeiro vídeo, eu creio que já foi falado o que vai acontecer. Realmente haverá um grande embate entre as nações, porque não há interesse algum de que o comunismo se estabeleça nestas terras. Aliás, não há interesse algum de ninguém, em especial dos conservadores e capitalistas. Não haverá interesse nem mesmo dos próprios esquerdopatas, porque, embora dementes, eu tenho certeza que não passou despercebido a eles o quanto falta de tutano para seus líderes. Puxa vida, um líder como ele ficar com aquela cara de tonto parado ali, quer dizer, ele absolutamente não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que podia acontecer e não teve reação. Isso é típico de uma pessoa doente, uma pessoa que não tem sequer capacidade de se autoproteger. Ou seja, ele está totalmente demente, levando o país cada vez mais à bancarrota. Está na hora de levantarmos, está na hora de nós mostrarmos a esses esquerdopatas que são, sim, dementes. Como a gente percebia hoje, eu estava vendo o canalinha do irmão do Chico César, ao falar sobre a greve de fome que ele foi convocado a fazer, né, para a libertação do apedeuta. E ele diz que ele sempre, desde o princípio, ele já queria fazer a greve de fome, mas ele precisava de amparo para aquilo e não sei o que e tal. E você percebe claramente que o cabra não tem a menor noção do que está acontecendo à sua volta. Ele é um cara doente. Ele é um cara que ele não tem capacidade alguma de seguir adiante. O que ele conseguiu fazer foi apenas, então, somente ser convocado para essa greve de fome por pertencer ao MST, por ter o passado que ele tem, porque ele deve até as calças para o apedeuta, né? Porque, afinal de contas, no acampamento que ele estava, morreu um e ele foi preso por conta daquela morte. Ele foi liberto por falta de provas, porque provavelmente, e muito provavelmente, isso tudo foi manipulado. Ou seja, caso o apedeuta caia definitivamente, ele volta a ter problemas com a justiça. Aí explica-se o porquê desse comprometimento, dessa convocação. Então nós percebemos, gente, isso tudo é um palco de fantoche, teatro de marionete. Teatro de marionete. Não existe ninguém aí que tenha capacidade de autogerência. São todos marionetes. De quê? Do Foro de São Paulo. Bom, minha gente, por enquanto é isso. Esse é mais um programa 880 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Meu nome é Eli Silmar Vidal. Maduro testa a paciência internacional 2. Tá? E pode escrever, não tem dedo do Donald Trump ou dos Estados Unidos sobre esse atentado contra o Maduro. Não creio. E se teve, foi apenas uma piadinha
para ver aqueles parvos correrem que nem os tontos. Um grande abraço, sejam sempre muito bem-vindos. Beijos, bye!